Assembleia Legislativa ainda vai apreciar o projeto substitutivo que trata da venda de ações da Potigás, uma das matérias mais polêmicas e que divide opiniões. Entre os que se posicionaram contra está o presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, o CERN, Jean Paul Prats. E é com ele que eu converso agora. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Prazer. Por que não vender a Potigás, os ativos da Potigás? A questão é menos o que, por que não vender e por que esse momento, né? E a que valor. Vamos explicar o contexto dessa situação. O governo do Estado detém não apenas os 17% do capital total da Potigás, mas o controle da empresa. Isso é bom que claro, porque isso tem sido escamoteado. É o controle da empresa através da posse de 51% das ações ordinárias com direito a voto. Primeira coisa. Segunda coisa, a Potigás, diferentemente do que foi informado logo no início, que esse processo cheio de erros em relação à Potigás, dá lucro, não é uma empresa que dê prejuízo, ela dá lucro sucessivamente há mais de 20 anos. Para você ter uma ideia, as contas que nós temos aqui, nos últimos 10 anos rendeu para o governo do Estado, sem botar um tostão lá dentro, mais de 6 milhões de reais. Contando com o que vai receber agora do dividendo do ano passado, que dobrou o lucro, a empresa dobrou de lucro, vai distribuir de dividendos 6 milhões, arredondando, com mais os 2 milhões, dá 8 milhões, dá mais ou menos o valor que ele espera vender essas ações que geram todo ano algum dinheiro. Que é uma são vaca 9 leiteira. milhões. É como uma galinha que põe ovo todo dia, você vai vender a galinha. Para quem está em casa saber direitinho, custaria ao Estado, né, renderia ao Estado 9 milhões. O que ele justamente já coletou dela nos últimos 10 anos, mais o ano passado, que foram 2 milhões. Só no ano passado, 2 milhões de reais de dividendos distribuídos ao Estado. Bom, há um outro aspecto. A distribuição de gás canalizado é considerado um dos setores estratégicos para o desenvolvimento industrial do Estado, porque é a partir dela que se faz um dos programas mais bem-sucedidos de incentivo e mais diferentes dos estados do Nordeste. O Rio Grande do Norte é o único que faz o Progás. O Progás, agora chamado RN mais gás ou RN Gás mais, que nada mais é do que gás incentivado, gás subsidiado para indústrias se estabelecerem aqui com uma fonte energética mais barata do que os vizinhos. É o único diferencial. Os PROADs, esses programas todos de isenções fiscais, por conta da guerra fiscal, ficaram muito parecidos. Tanto faz Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, eles oferecem basicamente a mesma coisa. O diferencial do Rio Grande do Norte, a época até da criação disso, lá no governo Garibaldi, chamou-se diferencial RN, né, é justamente o gás incentivado, que a gente tinha de produção doméstica, 4 milhões de metros cúbicos de gás, e agora produz menos de 1 milhão de metros cúbicos de gás por dia. Mesmo assim, o programa subsiste. É um programa polêmico, tem várias coisas para serem revisadas, mas, de fato, a Potigás tem esse papel social, porque desses programas de incentivo, dependem mais de 25 mil empregos, que são as 9 empresas que estão enganchadas no Progás, e mais as que poderiam vir a futuro, caso esse programa reformulado pudesse ser mantido, como de fato pode ser mantido. Então, esse é o contexto desse processo. Por que o problema do tempo? Porque você não consegue avaliar essa empresa devidamente, num tempo curtíssimo que está sendo proposto, e segundo a própria decisão de vender, cura pouquíssimo a questão do governo do Estado. O governo do Estado tem aí necessidade da ordem de centenas de milhões de reais por mês nesse processo de recuperação econômica. E a venda dessas ações tão importantes, que tem um elan tão importante do problema do ponto de vista da política de gás do Estado, vai, como eu disse, render 10 milhões de uma vez só. Você vai queimar isso em menos de 5 dias ou 6 dias. Em 6 dias você vai queimar o que você vai arrecadar com a venda dessas ações da Potigás. Vai perder o controle da empresa, vai perder a possibilidade de ter ingerência numa política de Estado de desenvolvimento industrial. Consequentemente, gerar desemprego. Provavelmente colocar insegurança no programa, mesmo que esteja escrito no substitutivo que vai manter o Progás, nada garante, porque não é ele que faz isso, quem banca mesmo é a empresa. Então o acionista futuro poderá dizer que daqui para frente eu não suporto mais esse programa, né? Então tudo isso é muito incerto. E é muito difícil nos próximos 3 meses você fazer uma discussão completa sobre isso. Então é altamente temerário. Além disso, existe uma questão um pouco subliminar aí que está sendo deixado em segundo grau. Agora o governo federal passa a fazer uma espécie de uma intervenção, a ensinar o governo estadual como fazer essa desmobilização, tanto de ativos em geral quanto da própria Potigás. Então foi proposto um substitutivo ontem que eu achei extremamente perigoso e estranho,
porque ele simplesmente começa propondo a reconcessão de 20 anos do gás natural no Rio Grande do Norte, quando você já tem uma concessão válida para a Potigás por mais 25 anos. Ela ainda é válida por 25 anos, ela foi dada por 50 anos lá atrás e ainda faltam 25 anos para dar. Por que esse substitutivo começa com uma concessão de gás canalizado por 20 anos mais 20, eu já não entendi. É estranho, é como a gente diz no popular, tem caroço nesse angu. Depois ele propõe que o governo federal assuma as cotas que são do governo do estado na Potigás. Em troca de quê? Com que avaliação não se sabe. Mas o que nós sabemos é que a Potigás tem um potencial de se transformar em 5 vezes o tamanho dela apenas com uma canetada do governo federal na ANP. Por quê? Existe uma tarifa de distribuição de gás para a Termoaçu, a termoelétrica, a principal termoelétrica do Rio Grande do Norte, nunca pagou tarifa de distribuição à Potigás. E essa contestação, na época que eu fui secretário de Energia, eu coloquei na mesa com a Petrobras. Olha, vocês nunca pagaram tarifa de distribuição e é um volume grande. Esse volume grande me ajuda, a margem que uma Potigás tem nesse volume grande, ajuda a financiar linhas residenciais, linhas sociais, programas que a empresa precisa fazer, porque ela é um monopólio, ela tem que atender a todo mundo. Agora o CERN tem discutido isso internamente, estudado o caso, para de repente encontrar um plano B a essa alternativa? Em relação a essa questão da Potigás, o plano B é não fazer nada. Não existe, esse processo todo aqui está evado de vícios, complicações, dificuldades desde o início. Desde o momento em que foi proposta uma venda de ações, dizendo que a empresa não tinha lucro e que não tinha papel social, e de repente sai às claras que ela não só dá lucro, como tem um papel social importante, para mim já está crivado de bala. Né? Agora, vamos fazer uma coisa com mais jeito, com mais calma, lá na frente é possível, eu não sou nem conceitualmente contra a discussão disso não, a discussão é da sociedade. Agora, as pressas do jeito que está, o valor não compensa, entendeu, Margot? O problema é a proporcionalidade. Por que essa pressa para fazer isso com uma empresa que é estratégica para o Estado, é um dos poucos ativos valiosos e estratégicos que o Estado ainda tem, em troca de 10 milhões de reais que vai resolver 10 dias das despesas do governo? Então não tem proporcionalidade. Não tem proporcionalidade. É apenas esse o meu argumento. O senhor tem participado das reuniões? Não. Eu estou analisando isso basicamente como observador que conhece a Potigás. Eu fui conselheiro da Potigás, fui secretário de Energia do Estado durante 3 anos, ajudei, conservei a Petrobras, a Potigás, fizemos inclusive essa interpelação à Petrobras sobre a Termoaçu. Basta essa ação em relação à Termoaçu pode transformar o volume de gás vendido pela Potigás numa canetada em 10 vezes, multiplicar em 10 vezes. Então, o governo federal, o que quer fazer? Pegar as ações do governo do Estado, dar a canetada na ANP de que a Termoaçu precisa pagar a termoelétrica, a distribuição, e em um dia a Potigás passa a valer pelo menos 5 vezes mais. Então, ele vai pegar do governo do Estado um ativo, vai valorizá-lo, porque ele tem o poder para fazer isso, e vai vender 2 dias depois por 4, 5 vezes o valor. Isso, para mim, não faz o menor sentido. Ou alguém do governo do Estado está sendo enganado, deliberadamente, ou está todo mundo sendo ingênuo, que eu acho muito difícil, ou tem alguma coisa que a gente não consegue detectar nessa história. Mas o fato é que mexer nisso agora não ajuda o Estado, por um lado, é uma falácia dizer que ajuda, porque, como eu disse, o valor é ínfimo, e por outro lado, coloca um problema para o governo atual e para os governos futuros, que a dimensão a gente não consegue nem chegar ao que é. Vamos aguardar o próximo capítulo, esperamos que tenha um final feliz, mas vamos mudar um pouquinho de assunto para a gente encerrar já a entrevista que já está terminando. Vamos falar sobre os investimentos em energias renováveis que aumentaram 10% no país, mas aqui no Rio Grande do Norte qual é o quadro? O Rio Grande do Norte ele se situa muito bem nesse aspecto, nós continuamos sendo líderes nacionais em contextos da área de energia eólica e temos uma posição bastante interessante na área solar. Claro que eu sempre faço um alerta de que solar para o Rio Grande do Norte não é como a eólica é, porque nós realmente temos um vento espetacular em relação aos nossos concorrentes, que seriam os outros estados, e só o Brasil inteiro tem, né? Então nós temos que trabalhar mais duro para ser competitivos na solar. Mas temos um potencial muito grande, juntamente com a Paraíba, com Ceará e principalmente Piauí, Bahia também. Então todos esses nossos estados são muito importantes e o Rio Grande do Norte liderou, foi importante porque ele saiu na frente na questão da energia eólica nos leilões, se tornou um ambiente mais favorável e recentemente, semana passada, nem foi tão badalado isso na imprensa aqui local, mas nós fomos nós Rio Grande do Norte, capa da Bloomberg, chamando o Rio Grande do Norte da melhor brisa do mundo. Então, para todos os investidores de energia eólica do mundo,
A capa do caderno de finanças Olha da só. Bloomberg veio com essa manchete, a melhor brisa do mundo, e aí a historinha do Rio Grande do Norte como Que maravilha. cenário favorável. Olha, encerramos com uma boa notícia, olha só que Com coisa boa. certeza, excelente notícia. Jean Paul Prats, presidente do CERN, muito obrigada pela sua Obrigado, participação Álvaro. aqui no Obrigado. JD, Boa tarde. que está terminando. Outras notícias no Jornal do Estado às 7h20 da noite, no nosso site tvportanegra.com.br. Obrigada pela sua audiência, um ótimo fim de semana e até segunda.